o prazer de conhecer, né, esta mulher incrível, né? Ela foi uma das fundadoras do nosso PPG, né? Então a Prof. Georgina ela teve uma contribuição gigantesca para o nosso PPG, né, ter a excelência que ele tem hoje. Então a Prof. Georgina, né, ela se formou em Ciências Biológicas, fez o mestrado em Ecologia pela UFES, né? Acredito que deve ter sido uma das primeiras alunas do PPG em Ecologia também. Ela se tornou doutora em Zoologia pela UFPR, né, porque acho que aqui não tinha doutorado ainda, né, na época, no nosso PPG, né? E ela foi docente do nosso departamento de Zoologia, né, e também do PPG-BAN, até 2011, onde ela se desligou. Não completamente, né, porque ela sempre vinha ainda produzindo, publicando bastante, né? Então, mesmo depois de se aposentar, ela continuou publicando, se envolvendo em atividades de pesquisa também, né? E a nossa coleção de crustáceos, né? Inclusive, ela foi uma das fundadoras. Então, a nossa coleção de crustáceos, ela é referência no mundo inteiro. Então, por exemplo, a coleção de Egla e de lagostins, né, de parastacos, é a maior do mundo, né? Por contribuições dela também e do Prof. Bucup, né? E ela sim também contribui para a formação de inúmeros mestres e doutores, né? A gente tem aqui a professora Paula, né, que foi orientada pela professora Georgina, né? Então é uma das docentes do nosso programa também, né? Que foi minha orientadora também, né? Então a contribuição dela para o nosso PPG, ela é assim inestimável, né? Então ela também contribuiu de certa forma com a minha formação também, né? Então fiquei muito emocionado por prestar essa homenagem, né? Então, assim, e ela trabalhou sempre, ela contribuiu para o avanço dos estudos com crustáceos de água doce no Brasil. Ela trabalhou especialmente com os caranguejos eglídeos, né? Quem não conhece, são os caranguejos bem fofinhos, né? Que a gente tem aqui na América do Sul. E ela descreveu, gente, dezenas de espécies novas de caranguejos eglídeos, né? Contribuiu para estudos de biologia também, de ecologia sistemática, filogenia e também, né, principalmente também de conservação, né? Então, inclusive ela já foi coordenadora, né, de taxon dos crustáceos de água doce, né, nas avaliações do ICMBio. Então ela contribuiu muito para a conservação dos crustáceos e também dos ambientes de água doce aqui no Brasil. Ela também participou da diretoria da Sociedade Brasileira de Carcinologia e também fundou uma ONG, né, onde desenvolveu atividades de educação ambiental, projetos de conservação e da biodiversidade dos ambientes de água doce, né? E tinha uma personalidade incrível, né, cativante, né, e muito marcante, a energia assim, contagiante, assim, né? E era um símbolo de força e determinação, né? Tanto na ciência como na vida, né? Então você conversar com ela, você já ficava assim super estimulado, né? Então, para mim foi um prazer, né? Ano passado eu publiquei um trabalho com ela, então foi um prazer assim gigantesco para mim, né? Então, quem não conhece ela, busque informação sobre ela para se inspirar nessa mulher incrível, né, que vem nos inspirando no nosso laboratório, né, inspira todos nós, né, e é isso, pessoal. Então, muito obrigado pelo convite, né, estou honrado também, emocionado em falar sobre a Prof. Georgina, que foi uma mulher maravilhosa e vai estar, assim, no nosso coração para sempre, assim, né. É isso, pessoal. Felipe, muito obrigado. Eu realmente convivi pouco com a Georgina, mas vi muitas pessoas emocionadas com essa perda e ontem eu parei para refletir quando eu estava lendo o card, assim, enfim, é realmente inestimável, né? A Georgina falou no aniversário do PPG há poucos anos e, enfim, ouvir essas pessoas com mais experiência e as lutas que elas tiveram são muito estimulantes mesmo, né? Em vários aspectos. E tu frisou bem, eu gostaria de perguntar se a Paula quer falar alguma coisa, uma curiosidade sobre a Georgina como pesquisadora, como conservacionista. A Ingrid já falou aqui no chat da luta dela e do professor Bucup com a extinção da Fundação Zoobotânica. Então,
é a essência da ciência latina, desse projeto, que é mostrar como tem gente fazendo a base para onde a gente está agora, bem ou mal, muita gente já está pavimentando essa nossa avenida. Tainã, se quiser falar da professora Georgina também, pode Vou chegar lá. ficar à vontade. Eu vou só complementar uma coisa, pessoal, que foi difícil fazer esse card, não só pela emoção, mas pelo tanto de coisa que a Georgina fez, né? Então eu tentei assim resumir, mas ainda falta muita coisa, né? Que ela fez muita coisa, ela se envolveu não só com a parte acadêmica, né? Mas com a parte da sociedade também, estava sempre envolvida em outros assuntos também. Recentemente estava envolvida com coisas de saúde mental também. Então era uma pessoa incrível que se envolvia em tudo, enfim, né? Contribuía muito para a sociedade também, não só para a parte científica e acadêmica, mas também para a sociedade. Né? Legal. Então agradeço. Agora a Paula está dizendo que ela era uma fonte de inspiração, envolvia as pessoas e trabalhava em equipe, procurava reunir as pessoas. Isso é uma qualidade de qualquer grande líder. Né? Então, muito obrigado, Felipe. E da Georgina eu passo para uma das pessoas que é o legado dela, que é a Tainã. A Tainã, ela vai, antes de ela começar a apresentar e eu apresentar ela vai fazer uma apresentação na tela dela. Então, assim que a gente terminar de falar, vocês podem maximizar a tela dela, que é ali que vai aparecer. Vocês vão ver os slides ali passando do lado. É a tecnologia da África do Sul que eu desconhecia. Mas eu já muito agradeço a Tainã por aceitar participar desse seminário dos egressos, e eu fico muito feliz de ver pessoas que eu passava pelos corredores também no início do meu mestrado e agora se alçaram para o mundo. E eu decidi que eu não vou apresentar a Tainã, a parte acadêmica dela, eu vou dizer só uma característica que é como eu gostaria de ser apresentado, não pelo que eu fiz, quem quiser abre o Lattes dela e vê, ou abre o meu e vê, mas a Tainã, ela é simplesmente uma pessoa que não consegue ficar 5 minutos falando com ela sem abrir um sorriso. Assim, então, assim, daqui para frente, eu vou dizer só que ela se formou na graduação na URGS, fez o mestrado na URGS, fez doutorado ali na carcinologia da URGS, e daí para frente ela que vai ter a palavra para falar da trajetória dela. Tainã, muito obrigado por aceitar esse convite e a palavra é tua. Obrigada. Quase chorei aqui, tá, Felipe? Acho que é a emoção de estar me sentindo um pouquinho mais perto aí de vocês e do PPG, onde eu, enfim, passei 8 anos da minha vida, né? Mais até, se pensar no tempo do Lab Carcino, foram 13, então eu fico emocionada. Eu tô vendo aqui que a minha câmera tá meio esquisita, né? Só pra mim ou pra vocês também? Eu tô meio piscante, assim. Tá meio piscante, mas vamos piscante mesmo. Tá um GIF, meu. Parece um GIF, Vocês vão poder se divertir às minhas custas, porque eu já reiniciei o computador, fiz o que acontecia e não adiantou. Então vai ter uns pausos aí, umas caras esquisitas. Ótimo. Vou começar então só lembrando, né, o título da minha palestra é Prato Cheio no Encalço das Espécies Exóticas Incrustantes, mas como o Felipe falou, na verdade eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho da minha história, que é uma história, especialmente a parte acadêmica da minha vida, que tem tudo a ver com o PPG, com o departamento de zoo. O meu e-mail, para quem depois quiser me mandar perguntas ou falar mais sobre alguma coisa que eu não aborde, está aí. E qualquer coisa dá para pedir para o Felipe também. E, bom, eu entrei na URGS, na graduação em Biologia, em 2005. E já no meu primeiro ano, fui bater na porta da Georgina, de quem a gente estava falando antes mais cedo, essa pessoa espetacular. E já em 2005 eu entrei no laboratório de Carcino. E aí tem gente que diz que é azar, para mim é sorte, né? Que eu já encontrei o meu caminho de primeira. Na minha primeira tentativa, na primeira porta que eu bati, eu entrei no lab de Carcino para trabalhar com a Georgina, e lá eu me encontrei, eu vi que eu estava no curso certo, na graduação certa, no laboratório certo, na linha de pesquisa certa e com as pessoas certas, assim, foi muito, muito especial.
Ao longo dos 2005, 2018, 13, ao longo dos 13 anos que eu fiz parte do Lab de Carsino, eu convivi com bastante gente, botei aqui uma fotinho, mas infelizmente ao longo desse tempo todo passou bastante gente, então não vou conseguir contemplar todo mundo. Felipe, tu viu que tu está ali também? E ao longo desse tempo eu tive o prazer enorme de trabalhar com a Georgina, foi minha primeira orientadora, e também com o professor Bucup. São duas pessoas que deixam muita saudade. Quando eu fiz a apresentação, eu ainda não sabia que o Felipe ia, enfim, falar um pouquinho deles, mas eu gostaria também de prestar minha homenagem, porque se não fossem eles, eu acho que dificilmente eu teria seguido o caminho acadêmico que eu segui, e ainda hoje, quando eu me coloco em algumas situações assim, eu ainda ia consultar a Georgina muitas vezes sobre algumas questões, e ainda agora eu me paro às vezes pensando o que ela diria, o que ela faria, e a mesma coisa o professor Bucup, são duas pessoas muito especiais. Mas então tá. Um pouquinho mais sobre a minha história, então. Na graduação eu trabalhei com EGLA, um pouco de taxonomia e distribuição, mas aí na pós-graduação, no meu mestrado, eu acabei me inclinando para as espécies exóticas, espécies invasoras, trabalhando com um lagostim de água doce, que é uma espécie invasora aí no Brasil, chamada Procambarus clark. E a gente inicialmente sabia que ele ocorria em algumas áreas do Brasil, haviam alguns registros, enfim, mas a gente não tinha certeza assim, da área de ocupação dessa. Potencial de impacto, era muito ponto de interrogação e pouca resposta. Devo dizer que ainda tem muito ponto de interrogação, muita coisa para investigar a respeito do processo de invasão dessa espécie aí no Brasil. Mas, enfim, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram em cima dessa temática, então. Vocês podem ver aí, né, o título, tanto do mestrado quanto do doutorado. E aí eu caí nesse mundo, então, da bioinvasão, né, um mundo pelo qual eu me apaixonei e no qual eu sigo até hoje. Então, depois de trabalhar com espécies invasoras de água doce, principalmente o lagostim Procambarus clark aí no Brasil, eu estava finalizando o meu doutorado em 2018 e aí abriu uma oportunidade para trabalhar com espécies invasoras marinhas aqui na África do Sul, através do Center of Excellence for Invasion Biology, que é um lugar que eu sonhava em trabalhar, eu já acompanhava eles nas redes sociais, e o PPG BAN foi muito especial na construção do meu eu acadêmico, mas eu sentia um pouco de falta de estar dentro de um universo assim, onde a invasão biológica fosse assim, um tema mais central, digamos assim, né? E aí fazer parte do CIB foi um sonho para mim. E aí eu entrei no Marine Lab trabalhando com espécies invasoras marinhas, principalmente invertebrados, apesar de ter trabalhado um pouco com peixes também, e principalmente espécies incrustantes. E depois disso, em janeiro desse ano, eu então... desculpa, ia falar um pouquinho do que eu fiz, né, no Marine Lab, então, no CIB. Eu trabalhei com aquela foto anterior, era de uma fazenda de mexilhão, e a gente estava estudando, então, as espécies exóticas que fazendas de aquacultura e que são um grande problema econômico. Depois disso, também trabalhei com outras questões envolvendo climate change, mudanças climáticas, e monitorando essas mudanças em diversos sistemas marinhos aqui na África do Sul. Numa das fotos aí vocês podem ver a minha filha mais velha, a Aurora, que adorava participar dos campos junto comigo. Também trabalhei um pouco com comportamento e com resistência biótica, que é o quanto as espécies nativas podem dificultar o processo de invasão das espécies introduzidas, né, através de vários fatores, entre eles predação. Então, essas fotos que vocês estão vendo, a gente estava colocando câmeras, várias GoPros, onde a gente queria filmar, então, para ver os peixes e o quanto eles estavam dificultando o processo de invasão das espécies incrustantes introduzidas aqui na África do Sul.
e vários outros trabalhos de ecologia e de monitoramento, então, de espécies exóticas incrustantes. Que é sobre o que eu vou falar um pouquinho mais, né, daqui para frente. E atualmente eu estou trabalhando com um projeto muito legal, bastante desafiador também, que é chamado de Global Oceans Accounting. Na verdade, é uma parceria global para tentar atingir e mensurar o alcance de iniciativas de Blue Economy. E Blue Economy não é a Green Economy feita no mar, como muita gente pensa, tá? Não é assim a versão sustentável da economia no oceano. Ela inclui algumas outras coisas, não só a sustentabilidade, mas também a busca pela inclusividade, pela equitabilidade. Então, o meu trabalho agora envolve um pouco mais de governança, mas ainda relacionado também a espécies exóticas invasoras, porque, enfim, é um dos problemas que resulta da nossa exploração econômica dos oceanos, né? Então, eu ainda estou trabalhando com isso também. Bom, mas voltando então para o tema, né, da apresentação de hoje, para as nossas espécies exóticas incrustantes e como é que a gente pode ficar de olho para ver o que está chegando, né, nos ambientes marinhos. Antes de mais nada, eu não sei como é que anda, quanto tem sido abordado aí no PPG a questão das espécies exóticas e espécies invasoras, mas eu quero frisar que espécie exótica e espécie invasora não é a mesma coisa, tá? A espécie exótica é aquela espécie que é trazida de um outro local, que é introduzida, e ela pode conseguir se estabelecer e colonizar a nova área onde ela foi introduzida, gerar impacto, e aí ela vai ser considerada uma espécie invasora. Mas ela também pode ser levada para esse novo local, não se adaptar às condições ecológicas, às condições bióticas e abióticas desse novo local onde ela foi introduzida e perecer e pronto, né? Não houve nenhum problema maior ou a longo prazo. Então, isso é uma coisa importante porque às vezes as pessoas usam inadvertidamente como sinônimos e não são, tá? Toda espécie invasora, ela é uma espécie exótica, mas nem toda espécie exótica é uma espécie invasora. Então, quando a gente fala de processos de bioinvasão, se acredita que existem alguns estágios do processo de invasão biológica, tá? E um paper que é vital para qualquer pessoa trabalhando com bioinvasão é esse paper do Blackburn 2011. Vou facilitar um pouquinho aqui para que todo mundo consiga ver os estágios, então, né? Ele divide os processos de introdução e estabelecimento, processos de invasões, em vários estágios que vocês podem ver em verde aí nessa imagem, né? Que são transporte, introdução, estabelecimento e aumento da área de distribuição, certo? E aí, cada um desses estágios, a espécie só consegue passar para o próximo quando ela consegue transpor algumas barreiras, né? Então, a espécie se torna introduzida quando ela consegue transpor a barreira geográfica e é transportada para um novo local. Depois, ela vai conseguir transpor a barreira de estabelecimento quando ela sobrevive a essa introdução e ela vai se tornar, então, uma espécie que consegue aumentar a sua área de distribuição quando ela consegue se reproduzir e aumentar a sua área de dispersão. Isso é muito importante, eu estou lembrando isso aqui, porque existem diversas técnicas ou diversas estratégias de manejo que se pode priorizar e elas dependem do estágio da invasão que se está falando. E a minha apresentação hoje, ela está focando nos estágios bem iniciais, tá? Ela está focando em como a gente pode prevenir que uma espécie que foi introduzida se torne uma espécie estabelecida ou como é que a gente pode acompanhar esse estabelecimento e tentar impedir que ela, então, aumente a sua área de dispersão. Tá? Então, o trabalho de hoje ele é focado nessa parte, assim, como é que a gente pode ficar de olho no que está chegando e a partir do momento que a gente identifica o que está chegando, a gente tem, então, que desenvolver respostas rápidas para lidar com isso e acompanhar os problemas que estão se gerando após essa chegada. Então, o monitoramento da introdução de espécies exóticas
ele visa identificar o que está sendo introduzido, o que está se propagando e tentar mitigar o impacto dessas espécies que estão entrando em novos sistemas ecológicos. E aí, quando a gente fala em monitoramento, não adianta a gente ir para o campo uma vez, ver o que está lá. É importante que a gente desenvolva programas de monitoramento a longo prazo, que a gente fique de olho, né? Que a gente vá acompanhando o que está acontecendo, porque senão uma foto isolada não serve. A gente tem que tentar desenvolver programas a longo prazo para que a gente possa seguir acompanhando o que está acontecendo nos nossos sistemas biológicos. Mas aí, né, o programa que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um programa para monitorar espécies incrustantes. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que são espécies incrustantes, então eu achei que era legal passar por isso rapidamente, né? Espécies incrustantes são aquelas espécies sésseis, como, por exemplo, esponjas, tunicados, tanto coloniais quanto solitários, anêmonas, briozoários, enfim, animais sésseis, animais que têm uma fase de dispersão durante o seu estágio larval e que depois eles se aderem a uma superfície e nessa superfície eles vão ficar o resto de suas vidas. Então aqui a gente tem algumas imagens de espécies incrustantes, né? Para vocês verem um ambiente natural, a imagem mais de cima. E aí nós temos também espécies incrustantes em boias marinhas ou num ambiente rochoso, costeiro. Mas quais são os vetores, né? Quais os principais vetores de introdução dessas espécies incrustantes? Principalmente embarcações, tá? E aí elas podem ser introduzidas através da água de lastro ou através do casco desses barcos, onde elas se incrustam nos cascos e aí elas são levadas para novas áreas. E aí as larvas, chegando nessas novas áreas, podem se dispersar e acabar colonizando os novos locais onde elas foram introduzidas. E elas também podem ser introduzidas em novos ambientes através de equipamentos de pesca e de mergulho. Por isso, quem gosta aí de pescar e quem gosta aí de mergulhar tem que ficar de olho, porque pode estar participando aí de um processo de introdução de espécies exóticas em novas áreas. É muito importante que se tenha cuidado com seus materiais de pesca e de mergulho. Outra forma de introdução é a aquacultura. E também lixo. E a questão do lixo, no caso das espécies incrustantes, ela é um pouco nova, o pessoal não dava muita bola para isso antes. E é importante ficar de olho, até saiu esse paper aí, esse texto na National Geographic, né, que o lixo que fica boiando nos oceanos, ele também leva espécies incrustantes para novos ambientes. Então, tá aí uma nova forma de introdução que o pessoal não estava muito ligado antes e que hoje em dia está, enfim, recebendo um pouco mais de atenção. E quais são os impactos, né? Por que a gente tem que se preocupar com a introdução dessas espécies, né? Infelizmente, quando a gente trabalha com conservação, a grande pergunta é: e eu com isso? Qual é o problema? Por que eu tenho que me preocupar? Vale a pena eu investir dinheiro? Sim, vale a pena se preocupar e vale a pena investir dinheiro, sim, porque as espécies exóticas incrustantes, elas podem causar danos inúmeros, entre eles danos às estruturas subaquáticas, estruturas portuárias, encanamentos que chegam no mar, cabeamento subaquático, estruturas de exploração de óleo. Então, sim, podem gerar problemas econômicos. Podem gerar problemas econômicos também, porque elas podem comprometer estruturas de aquacultura, né? Essas fotos são da fazenda de mexilhão que eu trabalhei aqui na África do Sul. E aqui na África do Sul, eu não tenho estimativas aí para o Brasil, mas aqui na África do Sul, a cada quilo que a gente compra de mexilhão, 20% do valor desses mexilhões a gente está pagando pelo gasto que eles têm para lidar com as espécies exóticas. Porque elas danificam as estruturas, porque elas crescem no local onde era para estar crescendo as espécies de interesse comercial e aí diminui a área de produção. Então, a cada quilo de mexilhão que a gente compra aqui na África do Sul, 20% desse valor
a gente está pagando pelo problema das espécies invasoras. Então, dói no bolso de todo mundo. E para quem tem barco, né, também é um problema, porque as pessoas têm que gastar uma grana alta para fazer a limpeza desses barcos. Não porque eles se preocupam em introduzindo espécies exóticas em outros ambientes, infelizmente não é por isso, mas porque é um barco que está cheio de espécies incrustantes, como nessa imagem que vocês estão vendo aí em cima. Ele gasta mais combustível, ele anda mais devagar, então é um problema para quem tem barco também. E é um problema para a conservação da natureza, porque as espécies que acabam conseguindo se estabelecer e aumentar a sua área de distribuição, elas acabam comprometendo as espécies nativas, alterando as comunidades nativas, né? E esse também são fotos aqui da África do Sul, de um costão rochoso, onde a gente pode ver que as espécies circuladas em vermelho aí são espécies de lapa. Espécies de lapa nativa, e elas estão perdendo seu lugar ao sol aí por conta do mexilhão do Mediterrâneo que está se espalhando aqui pela África do Sul, é um grande problema. Tem um mexilhão nativo também, 2 espécies, na verdade, nativas aqui da África do Sul, que estão perdendo espaço para o mexilhão do Mediterrâneo, mas eu não botei na foto porque o contraste, elas são mais parecidas, o contraste não ia ser tão bom. Mas enfim, né, as espécies exóticas que se tornam invasoras podem acabar comprometendo os sistemas naturais também. Mas aí, né, não é só por conta dessas questões que a gente tem que se preocupar com as espécies invasoras. Está existindo uma pressão global para que os países se mexam aí em relação à introdução de espécies invasoras, se mexam em relação à conservação dos ambientes aquáticos, tanto os marinhos quanto os de água doce, né? Eu acho que todo mundo aqui está familiarizado com a Convenção da Diversidade Biológica, com os objetivos do Aichi, né, os Aichi Targets, e um deles, o 9, ele trata especificamente das espécies invasoras, e ele então sugere que até 2020, enfim, já estamos um pouco atrasados, mas enfim, que até 2020 as espécies exóticas elas sejam identificadas e os vetores de introdução sejam identificados e que se tente controlar e erradicar essas espécies, né? Então, é um problema que está sendo reconhecido internacionalmente. E por mais que nós já estejamos em 2021 e que o pessoal pense, tá, azar, perdeu o Playboy, não vai rolar, 2020 já foi e a gente ainda está muito atrás na questão das espécies exóticas invasoras e de tantos outros targets, né? Não é verdade. O pessoal sabe que, enfim, são muitos targets e que eles não são fáceis de alcançar e agora está então, envisioning, né? Buscando um plano estratégico para 2050. Então, a gente ainda está tendo que correr atrás dessas questões. E não são somente os aspectos oriundos da CBD, né, da Convenção da Biodiversidade Biológica, CDB, mas também os SDGs, acho que também o pessoal aí deve estar todo a par, né, das metas para o desenvolvimento sustentável, metas para 2030, que envolve aí todos esses objetivos, vocês estão vendo de 1 a 17, e em vários deles aparece a questão da introdução de espécies exóticas invasoras, tá? Principalmente no 14, Life Below Water, e também no Life on Land. Então, existe aí uma preocupação global e uma pressão global para que os países se mexam com relação a monitoramento, controle e erradicação de espécies exóticas invasoras. E não é só isso, tá? Para me sentir no clima, eu estou servindo uns chimas aqui. Não é somente isso. Fora essas organizações globais e esses acordos globais que eu mencionei antes, também está surgindo aí um monte de bibliografia onde o pessoal está falando que a invasão biológica, como tantas outras, né, como outros drivers de global change, o pessoal está falando que tem que haver um esforço global e um esforço
de mãos dadas, assim, onde as pessoas consigam, onde os países consigam estabelecer métodos unificados para monitoramento e de espécies, da introdução de espécies invasoras e para o monitoramento dos impactos, porque quando tu tem, então, métodos que são padrão e quando tu levanta informações que são semelhantes, obtidas de formas semelhantes, é possível, então, que tu consiga comparar porque que uma espécie tem sucesso de introdução ou gera determinados impactos num local e não em outros, enfim. Então, está se vendo a questão da invasão biológica e da introdução de espécies exóticas como um problema global que tem que ser tocado de forma unificada. Então, num desses papers, né, tá esse paper, né, que inclusive foi encabeçado num dos workshops do CIB, que é A Vision for Global Monitoring of Biological Invasions, e nesse paper se traz algumas variáveis que são essenciais para o monitoramento das espécies, da introdução de espécies exóticas, tá? Deixa eu facilitar aqui, dar um zoom. Então, são principalmente, né, o número 1 ali em laranja, a ocorrência de espécies exóticas. Número 2, ali embaixo, o status, né? Então, o status, se essa espécie ela é uma espécie introduzida, se ela é uma espécie invasora, se ela é uma espécie cosmopolita, críptica, enfim. E também, número 3, ali em cima, o impacto, né? Se avaliar o impacto dessas espécies. E o que essa outra parte da imagem diz é que essas variáveis, elas têm que ser monitoradas a longo prazo, porque, na verdade, o que se vai fazendo é se vai acompanhando. Renan, o teu microfone travou aqui para nós. A gente consegue ver a imagem, mas o microfone... Vamos ver? Ainda não. Se alguém está ouvindo aí, avisa. Eu não estou ouvindo. Não, travou mesmo. Na verdade, primeiro congelou a imagem. Isso. E agora a imagem está um pouquinho travada, mas sem som. Para mim a imagem está boa. Tainá, tenta apertar o telefone ali no meio da tua apresentação e voltar. Vamos ver. Eita, oi, agora? Agora foi. Ui, não me dá susto, Guilherme. Me diz onde ele parou, para eu ver se eu preciso voltar alguma coisa. No slide anterior. Tu estava na passagem anterior. Ah, tá. Então, eu estava falando ali que é importante a gente construir informações ao longo do tempo, né? A gente acompanhar esses dados ao longo do tempo. E aí o que eu queria mostrar agora é que além de acompanhar por longo tempo esses processos de introdução, a gente tem que lembrar que nem todos os países eles têm os mesmos recursos, né? A gente sabe bem disso aí no Brasil e eu não esqueci nada disso aqui na África do Sul também. Então, existe aí, independente da divisão que se quer usar para falar em rico e pobre, existe o Global North, que vocês podem ver em azul, ali no mapa de cima, e o Global South, né, que são os perrapados aqui do sul, ou existe os países com low income, upper middle income, não importa como a gente queira classificar e como politicamente correto a gente quer parecer, tem quem tem grana e tem quem não tem. E quem não tem precisa de opções
que sejam baratas, porque senão não é possível, né? Tem um monte de prioridades onde tem que se colocar recurso, e se tu começa a fazer métodos de monitoramento aí para a introdução de espécies exóticas que sejam muito caros, o pessoal vai dizer, lamento, mas eu tenho gente passando fome. Ou como aqui na África do Sul, além da fome, o problema do HIV, e agora todo mundo tem a questão do Covid para se preocupar. Então, na verdade, a gente precisa se preocupar com opções de monitoramento aí que não vão servir só para o Canadá, ou para a Austrália, ou para a União Europeia, né? A gente precisa, se a ideia é buscar métodos globais para acompanhar a introdução de espécies exóticas ou para lidar com esse problema, a gente tem que lembrar que existe aí uma certa diferença de income entre esses países. E infelizmente, ou felizmente, sei lá, acho que infelizmente a gente tem que nivelar por baixo para permitir o acesso por todos, né? Então, o meu ponto é que a gente precisa se preocupar em desenvolver métodos que sejam bons, bonitos e baratos. E aí, surge, então, o método que eu venho propor aqui hoje e que eu venho propagandear, que é esse método que a gente desenvolveu aqui para monitorar as espécies exóticas incrustantes. Ele é um método barato porque ele é simples. Estou procurando aqui, eu tinha um pratinho, mas eu acho que ele deve ter roubado. Paciência. Ele é um método simples, ele é baseado numa corda simples, onde se coloca 2 pratos de PVC, como vocês podem ver aí nessa imagem, de 10 centímetros quadrados, e um peso de pesca embaixo para estabilizar esse prato, e esse prato é colocado submerso, né, para que as espécies incrustantes, então, possam crescer fixadas neles. E, depois de testes, enfim, a gente percebeu que era necessário utilizar pratos abertos, como esses que vocês estão vendo à esquerda, mas também pratos enjaulados. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Esses pratos, eles são colocados dentro da água e são deixados para que as espécies, então, possam aderir a eles. E que uma comunidade, enfim, de espécies incrustantes se desenvolva nesses pratos. Aqui uma fotinho só para mostrar. Ups. Aconteceu aqui. Eu estava indo mostrar uma gaiola e simplesmente sumiu aqui. O meu computador está bem atrapalhado hoje. Mas, enfim, esses pratos, então, eles são colocados submersos. Vocês podem me ver ali, né? Isso é numa marina. Eles podem ser colocados nos walk-ons, nas passagens das marinas, nas laterais, bem simples, joga dentro da água e amarra. Eles também podem ser colocados em portos, eles também podem ser colocados em estruturas de aquacultura, eles podem ser presos a boias de sinalização dentro da água, enfim. É um método bastante simples, não precisa de muito trabalho para colocá-los dentro da água. E aí eles são, então, retirados depois de 16 semanas e então, se fotografa esses pratos e se identifica as espécies que cresceram aderidas a eles. Ali vocês podem me ver com uma cara de feliz e cansada, segurando então uma dessas cordas, com 2 estruturas, né, que são dos pratos enjaulados, tá? E aí, então, além de se tirar essas fotos, todas aquelas espécies que quando tu olha o prato, tu vê que, enfim, são diferentex, que tu não tá conseguindo identificar, que parecem novas, que tu não sabe o que são, elas podem, então, ser coletadas e levadas para o laboratório para, enfim, identificação morfológica ou genética, se necessário. Aí aqui uma imagem, né, para mostrar para vocês como estavam os pratos quando a gente retirou da água depois de 16 semanas, né, depois de 4 meses, para vocês verem então mais ou menos como era. E aí através dessas fotos a gente fazia a identificação e a quantificação das espécies que haviam crescido nos pratos. Então aqui um desenho lindo que a minha irmã fez. Todas essas ilustrações que vocês estão vendo aí foram feitas pela minha irmã. E para mostrar, né, que então, depois baseados nas fotos, a gente vai identificar e quantificar as espécies, os espécimes que foram encontrados. Mas aí, né, chega a fase do porquê, né? Por que com e sem gaiola? Por que 16 semanas? Como é que vocês estabeleceram que 16 semanas é o tempo? E quantos pratos se colocar por local? Bem,
A gente desenvolveu um trabalho para verificar todas essas coisas e para aperfeiçoar esse método que eu estou apresentando aqui hoje, ao longo de toda a costa aqui da África do Sul. Apesar de a África do Sul não ser um país tão grande como o Brasil, aí ela tem uma costa bastante grande que pega uma variedade de longitudes. Então, a gente tem diferenças climáticas bem importantes, né? Eu aqui estou no lado mais esquerdo aí do mapa, né? Perto da região de False Bay, que vocês estão vendo aí no mapa. E ao longo da costa aqui da África do Sul, a gente chega a locais mais para a direita aí do mapa, que são quentes o ano inteiro, enquanto eu estou aqui no clima mediterrâneo, né? Esfria bastante no inverno e tal. E fora isso, a África do Sul ela tem um efeito de ressurgência bastante grande, parecido com o que ocorre aí no Brasil, na região de Cabo Frio, que traz água gelada pra caramba e um monte de nutrientes aqui nessa região mais de False Bay, que vocês estão vendo aí no mapa. E aí vai tendo um gradiente, então, de aumento da temperatura da água e diminuição da quantidade de nutrientes da direita para a esquerda aí no mapa. Isso quer dizer que a gente pega um gradiente ecológico bastante grande. É por isso que existe tanta variação ecológica aí na costa da África do Sul. E foi por isso, então, que a gente resolveu testar esse método ao longo da costa. E aí, vocês podem ver, né, a questão do caged e open, né, dos abertos e dos engaiolados. Vocês podem ver aí nessas fotos que as comunidades de espécies incrustantes que se desenvolveram nos pratos varia bastante, né? Visualmente aí já dá para perceber, mas a gente também fez um monte de análise estatística complexa aí, Permanova, Permidisc também, análises de comunidade, análises multivariadas, onde a gente percebeu que a comunidade, né, a riqueza e também a abundância das espécies que ocorreram nos pratos em todos os locais, tanto nos fechados ou engaiolados, quanto nos abertos, ela diferiu bastante. Então, aqui esse gráfico que eu estou mostrando, né, a gente pode ver de A, B, C e D cada um dos locais onde a gente trabalhou ao longo da costa da África do Sul. E aí os quadrados pretos, então, são as comunidades de pratos engaiolados, enquanto os círculos cinzas são dos pratos abertos, tá? E a gente pode ver que eles diferem bastante. E por que 16 semanas? Bom, a gente foi a cada 2 semanas verificando esses pratos e a gente identificou que em 16 semanas era o momento onde a gente já tinha espécies grandes o suficientes para conseguir identificar, mas a gente já não estava no estágio de comunidade muito avançado, onde a gente não estaria, então, conseguindo capturar as espécies que são mais pioneiras. Então, foi um meio termo legal. E isso foi igual para as 4 regiões onde a gente trabalhou, tá? Independente de elas estarem em ecorregiões tão diferentes e de terem condições ecológicas variadas. Tá muito devagar, muito difícil. Aí eu vi o Felipe falando que tá caindo muito, eu não sei se é a minha internet, talvez. Oi, Tainá. Não, tá ótimo agora. Para mim tá bom. Ai, que bom. Tá. Então, aqui mostrando, né, mais um pouquinho a sequência dos pratos, para vocês verem, né, tanto na imagem anterior, os engaiolados, quanto para os abertos, né, que foi por isso, então, que a gente estabeleceu que essas 16 semanas eram um bom tempo, tá? E aí, com relação ao número de pratos, né, a gente sugere aqui para os nossos sistemas que se coloquem 5 cordas com 2 pratos de cada um dos tipos de estrutura, tá? Então, 5 cordas com pratos abertos e 5 cordas com pratos engaiolados. E a gente percebeu que isso era o suficiente, independente do tamanho das marinas e dos portos onde a gente estava trabalhando, para capturar um número de espécies, de espécies adequadas, assim. Então, a gente fez aí uma curva de acumulação de espécies e a gente percebeu que com 20 pratos, né, 10 cordas com 2 pratos cada, a gente conseguia capturar aí um valor razoável. Algumas das curvas, vocês estão vendo, elas estão com menos pratos, porque para algumas delas a gente foi perdendo pratos ao longo do tempo. Eu aqui só trouxe
o gráfico da última vez, depois de 16 semanas, mas a gente foi fazendo isso ao longo de todo o tempo, né, de 2 em 2 semanas. E a gente foi vendo que, enfim, não, continuando por mais tempo, os pratos submersos não aumentavam muito o número de espécies que estavam ocorrendo nos pratos. E aí, bom, né, lembrando do BBB e focando na parte do barato, né, do bom, bonito e barato, focando na parte do barato, traduzindo para reais o quanto a gente gastou aqui com essa proposta de 10 pratos ou 5 cordas de cada tipo, né, aberta e engaiolada, o custo foi de R$300 por local monitorado. E isso, poxa, é um valor bem baixo, consegue fazer com que mesmo países que enfrentam um pouco mais de dificuldade com recursos possam priorizar o monitoramento dessas espécies incrustantes. E aí é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido e acho que a gente tem um tempo aí para as perguntas, né? Sim. Oi, Tainá. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente só teve um problema aqui que as pessoas não conseguiram fechar a Georgina, que deixaram ali. Então, enfim, a gente vai descobrindo o MConf junto e essas novas tecnologias de imagem. Talvez... Bom... tu vais fechar o Prezi Vídeos? Tainá? Deixei para ver se a câmera melhora, já que tá dando confusão. Vamos ver. O Ivan tá rindo que parece um GIF. Eu tô sabendo que depois no grupo de WhatsApp o pessoal vai mandar muita coisa aí. Mas ótimo, muito legal a tua apresentação, Tainá. Eu tinha uma expectativa diferente, não melhor ou pior, mas aqui é o lugar perfeito para novos métodos e propagandas. Então, muito obrigado por Exatamente. Uma coisa que eu queria fazer, o comentário à Tainá, que muitas vezes enfim, como tu disseste, eu vou falar do hemisfério pobreza, né? Porque ele não é só norte ou sul. Há vários países do norte que são pobres também, e há alguns países do sul que são ricos. Mas muitas vezes o que acontece, eu sinto isso em colegas, pesquisadores, em alunos, é que, né, a diversidade aguça o engenho e a gente acaba por ter que desenvolver um monte de coisas com pouco dinheiro e com criatividade. E às vezes o que é legal é essas coisas são tão eficazes quanto outras coisas mais caras. E a mim às vezes choca-me ver a utilização de coisas caríssimas ou pessoas ficarem paradas pura e simplesmente porque não há ninguém para fazer ou não há muito dinheiro para comprar. Então é assim, claro que não é legal viver sem o mínimo de recurso e sem ter, né, um financiamento para desenvolver pesquisa científica, ou seja o que for, mas por outro lado também às vezes quando há muito dinheiro isso inibe as pessoas de fazerem coisas porque nunca precisaram aprender a fazer, nunca se deram ao trabalho de fazer e é preciso ter alguém para fazer para eles. Então há que encontrar um compromisso e eu achei muito legal aquilo que vocês desenvolveram e certamente vão desenvolvendo mais coisas e quero dar os parabéns por isso e não ocupando mais tempo e parabéns pela apresentação que foi muito, muito legal. Vamos já passar para as perguntas que eu já vi que tinha várias aqui, tá? Senão eu ficava a falar disto o tempo todo. A Paulinha já pergunta se os pratos são lisos ou com ranhuras. Se os pratos são? Se teria diferença, ela complementa a espécie. Se eles são lisos ou se eles têm ranhuras, como é que são os paus dos pratos? Sim. Então, na verdade, é muito mais do que eu apresentei aqui, né, em função do tempo, mas a gente testou diferentes materiais, a gente testou diferentes cores de prato, a gente testou diferentes texturas também, e o que mais deu certo foi o PVC, mas a gente deixava eles de molho na água para que qualquer químico, enfim, que pudesse inibir a aderência das espécies saísse, né? E a gente dava uma lixada nesses pratos para aumentar um pouquinho a facilidade das espécies que iam se aderir. Mas eu devo dizer que sem lixar, o pessoal estava aderindo bem igual, que quando eu tinha que tirar eles para as amostras genéticas, não era fácil, não. A Mari tem uma pergunta se vocês identificaram larvas que assentaram também.
Não chegamos a trabalhar com as larvas, só com indivíduos já aderidos. Mas guardaram essas larvas ou não? Podem mandar para a Mari, podem mandar a Mari. Já houve tentativa, porém o correio está meio complicado para mandar material. Nossa, muito, todo mundo sofrendo. Inclusive, esse é um próximo BBB que a gente tem que conseguir resolver no Brasil, né? Como é que a gente consegue receber material de fora também. Ô, Tainá, e a profundidade desses pratos, como que se estabeleceu, assim, fala um pouco sobre isso. E por que em 2 estratos, assim? Sim, a profundidade, a gente pegou, então, o primeiro prato, né, o mais de cima ficava a 1 metro da água e o segundo, 2 metros de profundidade. A gente inicialmente tinha uma hipótese de que poderia capturar espécies diferentes, mas na nossa permanova, nas análises estatísticas, a gente viu que as comunidades não diferiam. Então, varia mais tu jogar uma corda com 2 pratos do que tu colocar mais cordas com 1 prato cada um. Então, foi mais no sentido de simplificar, já que não estava vendo essa diferença de espécies capturadas em função da profundidade. Ah, que legal. Nossa, é massa saber como é o processo de chegar ao ótimo, né? E esse processo deve ser testado. Você deve ter testado milhares de coisas, né? Nossa, haja corda e haja prato, né? E braço, porque o problema não é jogar na água, é puxar depois. Ah, é. A Giovana adorou e tem a pergunta que com esses dados em mãos, você consegue determinar quanto e quando as espécies podem causar o prejuízo e qual é o controle disso? Sim, a ideia, é que esses pratos, eles, como o tempo ideal que a gente identificou foram 4 meses, né? É possível se fazer um processo contínuo ao longo do ano, se colocando, então, cada vez que tu vai retirar alguns pratos, tu já coloca novos, né? Então, porque é fácil, tu monta o prato ali na corda, leva ele no campo, tu só instala. Então, a ideia é que se faça um monitoramento contínuo ao longo do ano. Por quê? Porque as espécies têm época de reprodução diferente, porque tem barcos chegando e saindo o tempo inteiro. Então, tu fazer esse esforço uma vez no ano ali, pode acabar ficando tarde demais para tu agir quando tu vai no ano seguinte, depois de 9 meses, instalar pratos novamente, entendeu? Então, a ideia é que seja um monitoramento contínuo, que cada vez que tu tira, tu coloca novos. Com relação à questão do impacto, sim, tu pode monitorar o impacto também, porque, pelo menos o impacto nas comunidades naturais, porque a partir do momento que tu bota o prato ali, tu não tá só capturando as espécies nativas, só as espécies invasoras, desculpa, tu tá capturando todas as espécies que ocorrem naquele ambiente. E aí, quando tu analisa as espécies que estão crescendo nos pratos e quantifica isso, essa análise de comunidades, esse monitoramento ao longo do prazo vai te mostrar mudanças nessa comunidade. Mudanças na riqueza e na abundância das espécies, tanto nativas quanto invasoras. Nossa, é muito, muito legal esse método de coleta passiva, assim, eu fico pensando que eu trabalho com coleta ativa só e, nossa, deve ser muito legal, assim, ter perspectivas para 10 anos. Sabe, daqui 10 anos ver como é que vão ficar, porque, enfim, eu sei que existe a manutenção e tal, mas é muito mais factível tu conseguir prever, tipo, é só ir lá e não precisa ficar o dia inteiro coletando. Tá muito legal mesmo. Sim. E como isso era feito antes dessa essa armadilha, assim, como é que vocês conseguiam fazer a amostra de comunidade no momento, assim? A gente fazia scrap, a gente pegava os cascos dos barcos, principalmente casco de barco, porque, né, voltando um pouquinho, eu falei de todos os vetores de introdução, mas a questão da água de lastro, ela meio que já está, assim, razoavelmente controlada, né? Existem vários métodos, para a maioria dos países, enfim, as empresas de transporte, enfim, elas hoje em dia já têm que se comprometer com isso, então já tem várias estratégias aí, das melhores a não tão boas e das mais caras às mais baratas, se usando temperatura, produtos químicos, enfim, existem várias estratégias. Hoje em dia a gente tem acompanhado que o problema maior na introdução dessas espécies incrustantes é o que vem incrustado nos cascos dos barcos. E aí, com a questão das mudanças climáticas, as rotas de shipment mudando,
aumentando a frequência de navios, enfim, a expectativa é que as espécies introduzidas através desse vetor, né, aderidas aos cascos dos barcos, aumente muito. Então, a gente estava focando nisso. E até então, como é que a gente fazia esse monitoramento? Faz ainda, porque na verdade, às vezes, se usa métodos complementares, né, fazendo quadrantes nos barcos e aí mostrando o que tu encontra nesses quadrantes. E também na natureza, né? Porque também quer acompanhar o que sai daquele ambiente não natural, que são os portos e as marinas, e tu quer acompanhar o que está chegando nos ambientes naturais. Então, a gente também faz análise de quadrantes nos ambientes costeiros. Mas isso é impressão minha ou esse método que vocês desenvolveram é... Opa, acho que ela caiu. Vamos ver. Eu? Não, tua câmera fechou. Não, caiu a câmera, mas ela tá aí. Caiu a câmera, mas a voz tá aí. Mas esse método de vocês não é mais fiel ao que está instantaneamente no ambiente? Porque pode vir um barco. Porque pode vir um barco de um lugar com uma espécie que não vai se desenvolver ali, né? Então, eu achei isso super interessante, assim, da amostra instantânea, eu digo, no momento da coleta, né? Das 16 semanas e tal. Sim, essa é a ideia, na verdade. A gente estava tentando buscar uma forma de aperfeiçoar o que já era feito, né? Uhum. Muito legal. Gente, o Felipe tem uma pergunta. Vocês não precisam escrever, pode abrir a câmera aqui e conversar e virar GIF também, se quiserem, né? Junto com a me acompanhem! Felipe, tu pode abrir a tua microfone, câmera, se quiser, fica à vontade. Tô abrindo aqui e tá, que saudade. Que saudade, né? Então, muito bom rever a Thay. Parabéns pela palestra, muito, muito, muito boa, né? Na verdade, eu tenho uma pergunta e um comentário, né? Primeiro comentário é que quando eu estava fazendo meu mestrado em Ciências Marinhas na UFC, eu participei de um projeto que era relacionado à bioinvasão. O nome do projeto era PROCAD, e em que foram instaladas placas de recrutamento artificial em regiões portuárias, né? Aqui no Ceará, em São Paulo, também acho que no Paraná também. Eu não participei tão diretamente desse projeto nessa parte metodológica, né? Eu fiz mais a parte da identificação dos crustáceos, né? Das cracas e de outros grupos, né? Daí eu ia te perguntar se vocês já fizeram algum tipo de projeto nesse estilo, né? Com instalação dessas placas em regiões portuárias, né? Se tu conhece, porque qualquer coisa eu posso procurar o projeto e te mandar também, porque eu não tinha visto ainda a apresentação do teu trabalho aí, né? Quando tu apresentou agora, eu me inteirei mais do teu trabalho, e daí eu lembrei desse projeto que eu participei quando eu estava no mestrado, né? E daí a outra coisa é só pedir para tu comentar um pouquinho de como que tá a questão da bioinvasão de espécies de água doce aí na África do Sul. Né? Tá. Me manda esse trabalho que vocês fizeram aí, então, Felipe, que eu fiquei curiosa, mas eu não entendi essas placas que tu está falando, como elas diferem, assim, como é, Não, elas, porque, como eu te falei, né, eu não participei dessa parte da metodologia, né, mas o que eu sei é que eram instaladas essas placas lá na região portuária, né, e elas eram tiradas com diferentes períodos, né, tantos meses, enfim. E daí era verificada a questão da ocupação, né, principalmente para organismos incrustantes também, a ocupação dessas placas para meio que monitorar a região portuária, né, porque a região portuária a gente sabe que é o principal vetor de espécie exótica invasora. Sim. Mas nesse sentido mesmo. Porque o teu era de certa forma, similar, né? Então, parece ser similar, né? Eu fiquei bem interessada, me mande. Tá bom, vou te mandar. Com relação aos invasores de água doce, o que eu vou dizer para ti? Se trabalha bastante aqui, mas principalmente com peixes. Os invertebrados são um pouco deixados de lado. A pessoa que estava tentando aumentar um pouquinho essas linhas de pesquisas aqui, principalmente dentro do CIB, que é o grande órgão de invasão aqui da África do Sul, né? Faleceu em outubro do ano passado
E aí agora as coisas estão assim um pouco nebulosas por aqui. Ele era com quem eu estava, enfim, começando a desenvolver alguns projetos para a gente monitorar. A gente tem problema aqui na África do Sul com Querex e com Procâmbaros, né? E também existem outros organismos de água doce, enfim, que são invasores por aqui, mas não tem muita quantificação, assim, sabe? É uma área bem incipiente que, enfim, a gente estava esperando investigar um pouco mais, e aí agora meio que está sem pai, sem alguém responsável, sabe? Sobre essa questão, assim. E o lagostim mármore não apareceu aí ainda, né? Porque em Madagascar tem bastante, né? Não apareceu aqui ainda, mas eu estou com uma aluna fazendo um trabalho semelhante ao que eu fiz no mestrado com relação às espécies usadas para PET, e ele está sendo vendido aqui. Então, acho que pode ser um problema logo, se é que já não é, e a gente aqui não sabe. Sim, sim. Tá bom, Taisita. Obrigado. Bom te ver. Tainá, eu tenho uma perguntinha. Tu mostraste ao longo de toda a costa sul e um pouquinho na costa oeste, não foi? Da África do Sul. Não. Sim. Uhum. E tu foste vendo um padrão muito evidente de substituição de espécies, ou há assim umas invasoras que são completamente dominantes? Não, tem invasoras que são bastante dominantes, tipo Diplossoma, que é um tunicado colonial, a Cidiella, alguns gêneros assim de espécie que ocorrem por toda a costa, mas a gente também encontrou espécies que são bem características, assim, das áreas mais quentes ou das áreas mais frias. Tem uma variação. Uhum. Só pelas espécies de água doce ali que estavam falando, o Juliano, também é nosso PNPD, ele agradeceu pela palestra e todas as referências que tu apresentou. Ele disse que aqui no Rio Grande do Sul tem uma invasão aquática bem recente de espécies de piranha, que está causando um estrago econômico, né, um impacto econômico das pessoas. Das pessoas não, na pesca, né, para os pescadores. Eu vi a reportagem que andou saindo. Mais perguntas, pessoal? Alguém quer dar o ar da graça para o pessoal da Caicina aí? Eles fazem um fuzuê, fazem uma festa, mas para botar carinha aqui só o Felipe, né? Posso fazer um comentário? Pode, claro, Juliano. Não, eu só digo resumindo a notícia ali, né? Mas é uma questão que, nossa, está causando um problema gigante, né? De imediato, né? Para os pescadores, né? E o que o pessoal quer, né? É uma resposta também imediata, né? Querem simplesmente que se tire os bichos dali, e realmente não existe isso, né? A gente sabe que tem que fazer um estudo a longo prazo, enfim, um monitoramento, tentar mapear a origem e o que as prefeituras, né, desses locais onde os pescadores realmente estão sofrendo já um impacto muito grande. E, enfim, está SEMA envolvido, já está o IBAMA envolvido, está aqui os professores aqui da ecologia, do departamento aqui de zoologia também envolvidos, e para tentar dar alguma resposta, mas o que querem é algo imediato, e isso é impossível, né? Não tem como. Uhum. Agora, essa questão, né, inclusive é uma das que me seduz muito na questão da invasão biológica, é o quanto entra esse aspecto social também, né, tanto no querer que erradique, quanto não querer que erradique, né. Então, obviamente que a relação homem-natureza, ela é bem complexa, e que, se for parar para analisar, sempre existe esse caráter assim da influência social na conservação. Na questão específica das espécies invasoras, isso atinge níveis assim tão altos, porque o cidadão comum ali pode ser o vetor de introdução, o cidadão comum ali pode ser quem está se incomodando, e o cidadão comum ali pode ser quem não quer que erradique também, como aqui na África do Sul, o lance dos patos, que tem um monte de pato invasor, aí o governo está sempre mandando matar pato, e o pessoal ama pato aqui, fica irritadíssimo quando matam os patos por aqui. Então, essa conexão do lado social assim me seduz bastante também na questão da invasão biológica. Legal. Augusto, pode abrir teu microfone, tua câmera, se tu quiser.
Não, assim, eu falei, o pessoal da Carcino tá todo mundo cozinhando, a gente tem que almoçar na casa desse pessoal. Eu nunca vi disso. Não, ele deixou o almoço pronto desde ontem, então facilita. E o Felipe foi falar de vatapá. Né, chega a ser obsceno falar uma hora dessa de vatapá. Né? Eu acho. Não, só parabenizar, tá? É bom ver ela também. Tá, é uma questão mais de curiosidade que tu comentou ali na pergunta do Felipe, que vocês já estão dando um Agostinho de Mármore. É uma cidade específica, uma região inteira? Como é que tá essa questão aí que vocês já conseguiram ver? E se tu acha que ele está sendo traduzido só para uma venda? Ou se o pessoal vai usar para comer ele, alguma coisa do gênero, não sei, como fonte de alimento? Desculpa, Augusto, eu perdi a segunda parte. Tu me perguntou da questão geográfica, né? Onde é que, se a gente tem mapeado já o local, e depois tu me perguntou se eu acho que vão usar para comer, e teve uma terceira coisa, que no caso era a segunda, não, a gente falou. Não, eu perguntei se tinha já alguma ideia da distribuição, de por onde ele pode estar já sendo comercializado ou vendido. Acho que não está ainda. E se essa introdução, se tu acha que é só por pet ou se daqui a pouco ele está sendo usado como recurso alimentar, né? Entendi. Então, sobre a primeira parte da pergunta, né, a gente identificou locais vendendo. Agora talvez ela tenha caído de corpo e alma, vamos ver. Voltou, Tainá? Tá voltando. Enquanto isso, a gente pode decidir no cardápio aí, pessoal que está no chat, aí, em vez de fazer pergunta, não, decidindo aí o menu. Só pode ficar perverte. Olha aí, ó. Eu vou levar qualquer coisa portuguesa. Ou uma torta de maçã famosa. Desculpa, mas eu estava me ouvindo muito alto, eu não conseguia nem pensar. Enfim, aqui na região que eu estou, no Western Cape, a gente achou pet shops vendendo, e também na região de Gauteng, que é no extremo oposto, a região de Joburg. Essas são as maiores cidades e as áreas mais populosas. Aqui foi onde a gente encontrou esses bichos sendo vendidos. Venda ilegal também, que nem no Brasil. E aqui na África do Sul, eu tenho a sensação que se dá um pouco mais de atenção para essa questão da invasão biológica. Inclusive porque, enfim, tem um órgão forte, reconhecido internacionalmente como o CIB, assim, e daí acaba rolando uma pressão bem grande, sabe? Semana passada ainda a gente estava num congresso que era o Congresso de Invasão aqui da África do Sul, que é exatamente um congresso para fazer essa ligação do acadêmico com o governamental, assim, sabe? Então, se dá muita atenção e existe muita conexão entre esses dois universos, sabe? E aí é por isso também que eu acho que não vai chegar a se usar de uma forma estruturada para alimentação e nem para pet shop, porque existe esse olho aberto, assim, e essa preocupação com a questão da introdução de espécies exóticas aqui. Mas tudo pode mudar, não sei, posso estar errado. Né? E já tem alguma coisa de lei que proíbe a entrada dele? Não sei se isso é internacional, se tem alguma coisa específica de legislação do país. Não tem especificamente para o lagostim mármore, mas tem para outros lagostins. E aí a ideia com esse trabalho de levantamento agora é exatamente empurrar o pessoal a incluir o nome da espécie, né, na lista das proibidas, porque senão dá sempre para dizer, mas eu não sabia, não estava exatamente esse ali. Sim, com certeza. Tá, obrigado, tá. Bem interessante. A Mari fez uma pergunta, ela estava entre chama a panela e está aqui ouvindo, ela conseguiu perguntar se há pesquisas ou preocupações sobre os incrustantes semelhantes em outros países vizinhos da África do Sul. Eu queria emendar já uma perspectiva tua sobre a política internacional dessas espécies invasoras, assim, como é que tu vê em âmbito maior do que só países vizinhos, mas em relação ao mundo, assim. Uhum. Com relação à primeira parte da pergunta, não houve assim um engajamento por parte de outros países próximos.
Há que se lembrar, né, que o continente africano é um continente, enfim, que condensa países com questões econômicas bem sérias, assim, e acho que tem outras questões que acabam sendo priorizadas. A África do Sul, por uma conjunção de fatores políticos e sociais, ela enfim, dá um pouco mais de atenção para esse aspecto. Mas, fazendo um link com o trabalho que eu falei que eu estou desenvolvendo agora, né, que é essa parceria global para a questão de desenvolvimento sustentável e inclusivo, enfim, a nossa ideia com isso é trazer essa preocupação para outros países do continente africano, né? Então, fazer com que isso se torne uma agenda para esses países, para conseguir aqueles selos, né, de sustentabilidade, de blue economy, para que os produtos acabem até sendo mais aceitos no mercado internacional, a partir do momento que se estabelece uma preocupação com questões como a questão da invasão biológica. Com relação à parte que tu pediu, né, a minha visão com relação à política internacional, enfim, o que eu acho? Acho que deu para perceber um pouquinho o que eu acho, e o que eu acho, eu não vou ter papas na língua para dizer. Eu acho que quem tem dinheiro tenta ensinar quem não tem dinheiro a fazer, mas no fim das contas te ferra, isso é o que tem. Faz aí, lamento que tu não tem o mesmo dinheiro que eu tenho, sabe? Tipo a questão do Covid, agora com vacina. Ai, tem que ter vacina para todo mundo, mas deixa a Suíça toda ficar vacinada primeiro, entendeu? Aí depois a gente vê o resto. Aqui na África a gente não tem nada de vacina, quase ninguém foi vacinado, nem 1% da população, enquanto tem países aí que já foram totalmente vacinados. E a questão com a invasão e o jeito que eu vejo é esse, assim. Existe uma necessidade, e esse é um paper que eu quero escrever ainda, já tem uma pasta no meu computador, que é Decolonizing Invasion Biology. Bem de política e filosofia, sabe? Porque pesa. Acho que se coloca... Essas ideias que a gente acha que são meio malucas e coisa que, talvez todo mundo já saiba disso. Meu, escreve, que eu fiz isso há muito pouco tempo e tive uma grata surpresa, assim. Toca a ficha nesse teu projeto aí que vale a pena. Às vezes todo mundo sabe, mas não está escrito em lugar nenhum, assim. E muita gente nunca para pensar em coisas que pra gente sejam até um pouco óbvias. Então, faz isso. Agora a gente vai sair daqui a pouco um paper que é sobre invasão em água doce no Brasil, na Argentina e na África do Sul. Foi um paper oriundo de um workshop que a gente teve aqui, e veio gente, enfim, do Brasil e da Argentina também, e toca um pouquinho nessas questões, assim, das questões econômicas e como elas afetam o jeito que se faz biomonitoramento e manejo também, né, de espécies exóticas. A Carmine só perguntou se existe, enfim, se ocorre uma danificação ou perda de algum prato e as gaiolas durante o monitoramento, né? Tu falou que alguns acabam se perdendo, né? A gente teve alguns que acabaram se perdendo, mas foram questões bem pontuais, assim, a princípio. O lugar que a gente mais deu pratos foi em Durban, e teve uma chuvarada, assim, uma enchente na cidade, acabou tendo um aspecto pontual bem grande, assim, que eu acho que foi o que influenciou a gente ter perdido bastante prato, mas sim, acaba tendo perda de alguma coisa. A Paula está perguntando se as pessoas respeitam as armadilhas, ou se volta e meia tu imagina que alguém vai lá levantar a corda para ver o que tem dentro ou embaixo. Então, aqui daí, esse é um aspecto social que eu não sei como funciona no Brasil, porque eu não fiz nenhum trabalho parecido com esse por aí, mas aqui, Porto é um lugar difícil de entrar, né? É um lugar, assim, delicado, não é qualquer um que entra, então, quando tu trabalha em Porto, é tranquilo, foi tranquilo aqui, creio que no Brasil seja a mesma coisa, se respeita muito. Aí, quando entra em áreas de aquacultura, bom, é interesse do aquacultor, e os funcionários do aquacultor que são quem acessam a região também acabam respeitando o interesse deles.
E o nosso maior problema foram as marinas e os yacht clubs, né? Porque daí, enfim, entra mais gente e tal. Mas a gente desenvolveu um trabalho com o pessoal das marinas também para explicar sobre o problema e tal, antes de colocar os pratos. Então teve um pouco de trabalho de extensão, assim, que foi realizado junto, sabe? E aí a gente acabou engajando o pessoal no que estava sendo feito, e aí a gente não teve esse problema, todo mundo respeitou muito bem, assim, foi bem legal. A gente nem precisou colocar anúncios, assim, isso é um experimento científico, nananã, como eu fazia com as gaiolas dos lagostins aí no Brasil, não foi preciso, o pessoal foi bem respeitoso, até porque, né, se tu entra numa marina, o que tu mais vê é corda amarrada nas passagens por todos os lados, então uma corda mais, uma corda menos, acho que o pessoal nem sequer dá atenção. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta relacionada a isso? Hoje de manhã, quando eu perguntei para a Tainã se estava tudo certo, ela já quis marcar o próximo seminário dela falando de Blue Economy. Eu falei assim, mas já mudou de cor, até cor já tem vindo. Então, fica a dica aí para nós mesmos, né? Para quem sabe, daqui a pouco a gente veja novamente a Tainã falando sobre Blue Economy. E, enfim, eu não sei se a Maria ainda está aqui, eu acho que a gente já... Eu estou, mas desliguei a câmera porque estava super instável. Aí voltei. Ah, tá. Então, acho que é isso. O Ivan pode vir apresentar, assim, algum no futuro, um egresso que, assim como a Tainã, eu não consigo ficar conversando com o Ivan nem com a Tainã sem sorrir. Espero que vocês tenham sorrido e gostado da apresentação da Tainã tanto quanto eu. Essa energia boa e até um otimismo que nos dá em apresentar, em fazer o trabalho com seriedade. É muito legal ver que tu, não vou dizer ganhou o mundo, porque o mundo é muito grande e tem muito problema no mundo, assim, mas que tu tá amplificando o que tu saiu da Cassino, tu tá conseguindo aprimorar e apresentar isso em outras áreas e amplificar a tua área de atuação. Então, muito obrigado, muito legal saber onde é que tu tá, como tu tá com os teus filhos e teu marido aí. Só tenho a agradecer a todo o pessoal da Cassino, que eu falei pro Felipe, eu acho que é um laboratório mais animado, e a Maria pode falar o que quiser, mas no segundo andar, vocês fazem bastante barulho, ou faziam nas épocas áureas de convívio social. Então, eu agradeço a todos vocês. Ai, que saudade! Por esse seminário. Não, uma coisa que eu posso falar, o laboratório da Cassino é o que mais come bem no segundo andar. Isso assim, ó. Eu ia entrar no aspecto da comida, já. No primeiro tem competição, mas no segundo eu acho que está ganho. Não, eu não tenho dúvida. Então, Tainã, muito obrigado. Mas eu acho que é muito importante nós fazermos esses encontros gastronómicos do edifício, né? Para não ficar assim restrito ao andar 2 ou andar 1. E a Tainã tem que vir fazer uma visita em breve. Aproveitar um desses eventos para nos vir visitar. Que maravilhoso, gente. Que bom que a gente conseguiu... Bem antes de todo mundo, Bem rapidinho, o Juliano perguntou ali se tem preprint, né, do artigo que eu falei, das espécies invasoras de água doce. Sim, Juliano, é mais peixe que qualquer outra coisa nesse paper, tá? Não tem ainda, mas eu posso te mandar algumas informações, se quiser, entre em contato comigo. Tem uma apresentação de congresso que eu vou ficar feliz em dividir contigo também, então me manda um e-mail que daí eu te devolvo aí com algumas coisas bem legais. Pronto, então aí, ó, quem quiser mais informações da Tainã, pode encontrar onde, Tainã? Me mandando e-mail. Então pronto, manda e-mail, que super solista, sempre muito gentil. Até eu fiquei assim, oi Tainã, sou o Felipe, do PPG Ban, não sei se tu lembra de mim, e a resposta foi muito positiva desde o início. Então, muito obrigado, Tainã, mais uma vez. Obrigada, Tainã, foi excelente. Deixa eu só fazer aqui um comentário para o pessoal que está assistindo. Só um comentáriozinho para quem está assistindo. O Augusto escreveu ali que dava para fazer uma mesa de discussão. Augusto, assim, aqui nos seminários a gente está sempre, né, disponível para ouvir propostas, mas além disso, como vocês todos sabem, docentes ou alunos do PPG Ban, qualquer tipo de iniciativa é sempre bem-vinda. Então, independentemente de ser nos seminários ou em qualquer outro momento, qualquer tipo
de mesa redonda, de mini evento, de mega evento, é só uma questão de ou de um organizar. evento, né? Só de se organizar, gente que tem interesse em comum. Exatamente. Exatamente. Então, por favor, não fiquem esperando que alguém vá fazer. Se tem uma ideia, pá, toca para a frente. A gente precisa de, enfim, continuar fazendo coisas, de animar neste período de distância, mesmo sem os almoços. Acho que é importante a gente continuar fazendo coisas legais. Então, está aí uma ideia para já ficar aí de cabeça trabalhando, tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Eu convidei já a Tainã para participar de todos os seminários, para nos assistir, mas ela disse que infelizmente sexta-feira ela conseguiu abrir uma brecha na semana dela para apresentar. Então, mais uma vez, eu agradeço por colocar o PPG Ban, que a tua casa sempre vai estar te recebendo de braço aberto. Eu que não sou, né? Eu tô saindo do PPG falando, não, pode vir aí. Mas com certeza você é bem-vinda. Não só todo mundo é bem-vindo, como os egressos e as egressas são especialmente bem-vindos, né? Eu ouvi aqui uma coisa que é tão verdade, que na academia as relações só se ampliam, né? Isso é que é legal. Ah, que bom. É isso mesmo. Quem consegue cultivar isso só melhora os relacionamentos e, enfim, os trabalhos. Muito massa. Então, legal, pessoal. Até semana que vem. Continuamos com mais egressos. Um abração, se cuidem. Espero que com esse clima maravilhoso com os próximos egressos. De ver o laboratório inteiro falando que vai fazer almoço. Exatamente, só falando em comida, meu Deus. Tchau, gente. Um abração. Tchau, tchau.